Bom, hoje nós estamos aqui com o Roberto Novaes, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Economia. E a trajetória do Roberto é bastante interessante, porque passou pelas engenharias várias e especializou-se em novas tecnologias, né? E nos últimos anos tem trabalhado bastante com a questão do trabalho infantil agrícola. E é isso que nos aproximou mais também, porque não só em termos das suas pesquisas, né, na área agrícola, com crianças, mas porque você lança mão do vídeo, da imagem. Enfim, então, gostaria que você nos contasse um pouco isso, porque a gente depois vai esmiuçar um pouco os bastidores da elaboração do seu trabalho. Bom, teve uma época em minha vida, né, que eu fui morar no Nordeste, em Campina Grande, na Paraíba, né, isso foi em 1977. E para trabalhar na Universidade Federal da Paraíba, né, lá tinha um curso de mestrado na área de economia. E quando eu cheguei em Campina Grande, nós elaboramos no Instituto uma pesquisa, né, sobre a realidade do sertão da Paraíba, né, aquela seca terrível, tal, como é que as pessoas conseguiam sobreviver lá, quais eram as principais atividades econômicas exploradas na região sertaneja, né, da Paraíba. E fizemos essa pesquisa, né, um levantamento, fizemos um relatório acadêmico, tal. Mas quando nós terminamos essa pesquisa, o impacto que nós tivemos, assim, ao conhecer a realidade, ao conhecer as famílias, ao conhecer os pequenos produtores da região, as dificuldades, a seca, a sobrevivência, entendeu? Quer dizer, naquele ambiente, isso fez com que nossa equipe tivesse uma preocupação, né, de procurar dar um retorno a essas pessoas que contribuíram, né, em nossa pesquisa. E aí veio a dúvida, né, qual seria esse retorno, né? Que é um texto ninguém lê. Um texto né? ninguém lê, né? Quer dizer, uma dificuldade muito grande, assim, de compreensão através da leitura, né? E aí nós resolvemos, entendeu? Quer dizer, fazer um filme na época, né? Ou seja, essa resolução não partiu somente da equipe, porque Campina Grande tinha várias... era uma cidade que tinha uma atividade cultural muito intensa, né? Na época tinha vários cineclubes e tal, e tinha uma equipe lá, entendeu, que mexia com cultura popular. Fizemos uma articulação, entendeu, com esse pessoal de cinema, fizemos um projeto, né? E aí foi a primeira experiência concreta que eu tive na área de cinema, entendeu? Contribuindo com o quê? Contribuindo com o argumento, contribuindo com a pesquisa acadêmica, né? E, enfim, e a adaptação dessa pesquisa a uma linguagem cinematográfica, né, foi realizada pelo Braulio, sabe, e pela equipe que trabalhava com cinema na época em Campina Grande. Foi uma experiência fascinante para mim, fizemos um primeiro trabalho, O Que Eu Conto do Sertão é isso foi em 1978. Esse trabalho concorreu aqui no festival de curta-metragem do JB em 1979, ganhou um prêmio, né? Aí ficamos todos orgulhosos, entendeu? E você trabalha nos seus vídeos muito com os depoimentos mesmo, né? As crianças que contam, muito mais assim, as crianças meio como se elas... aquela atividade, quer dizer, a nossa atividade de pesquisa, em que você sente, bom, agora vamos fazer uma entrevista, né? Então você trabalha muito com as crianças assim, né? Inclusive Sonhos de Criança começa com uma menina sentada embaixo de uma árvore, né? Contando como é que ela começou a trabalhar no campo. E os outros filmes seus que eu tenho observado, você trabalha bastante com isso, quer dizer, muito o relato da criança, quase como uma entrevista, e aí depois um pouco, quer dizer, o trabalho que ela está desenvolvendo no campo. Mas isso daí... Mesmo... É legal isso, né? Porque eu acho assim que isso daí também é graças assim aos mediadores locais, né? Por exemplo, a gente nunca, ou seja, a gente procura desenvolver esse trabalho, entendeu? Quer dizer, de uma forma em que não é uma equipe de fora que está chegando na região, entendeu? Então a gente faz uma articulação muito grande com os mediadores locais, né? Que são pessoas assim da própria comunidade, são pessoas da própria família muitas vezes, né? Que quebram um pouco aquela formalidade, né? E as pessoas ficam mais espontâneas para dizer as coisas, né? Todo o nosso material, antes de ser editado de uma forma final, ele é retornado às pessoas para ver se pode fazer isso ou não, né? E a gente tem muito critério, entendeu? Quer dizer, para recortar um depoimento, para não tirar uma frase fora de um contexto, quer dizer, né? Se você pegar, por exemplo,
todos os vídeos, né, que nós produzimos, né, e for observar isso, porque o cara como, né, faz um depoimento longo, depois tem que editar aquele depoimento, né? Então, quais são os critérios, entendeu, que você deve adotar, né? Esse é um desafio... Você trabalha muito pouco com off, né? Muito pouco com off, muito pouco com off, né? Porque a gente trabalha assim na perspectiva de que os próprios personagens são sujeitos dos seus contos. São os contadores, né? São os contadores, entendeu? É. Né? Então, mas... então, ou seja, essa relação com os mediadores locais, entendeu? Tem, assim, experiências fantásticas, entendeu? Né, onde a produção, ela foi muito, assim, praticamente nenhum mérito, entendeu? A quem teve a ideia, quem elaborou o projeto, quem buscou o financiamento, mas mérito das pessoas que se incorporaram nesse projeto, né? E tornaram esse projeto uma razão, entendeu? Quer dizer, de um trabalho que gostariam, que fizeram com paixão. Eu acho que essa é uma outra questão, entendeu? Quer dizer, eu tive uma experiência lá no Pontal do Paranapanema com o Movimento Sem Terra, com os professores das escolas rurais, que ajudaram a fazer também um outro vídeo, Conversas de Crianças, né? Conversas de Crianças, foi assim uma inserção fantástica das professoras. Fizemos uma reunião com a direção da escola, discutimos o projeto, contamos o objetivo do vídeo, né? Eles ficaram 15 dias, mais de um mês, 2 meses, entendeu? Né? Preparando, entendeu? O que eles gostariam de mostrar da realidade cotidiana deles, entendeu? Quer dizer, pro resto do país, né? Ou seja, eles prepararam um pouco o roteiro, perfeito. Um pré-roteiro. Aí quando nós voltamos, entendeu? As crianças, as famílias já estavam avisadas, as crianças já estavam preparadas, e não é assim aquele preparo artificial, não, né? É um preparo, ou seja, que as crianças vão assumindo a responsabilidade também dessa produção. As crianças não entram simplesmente para dar depoimentos, para contar a sua história, para fazer folclore disso, não, entendeu? Quer dizer, a gente discute com elas, trabalha com elas, né? Esse teu vídeo é... Conversa de criança. Exato. Ele começa como se fosse uma reportagem da televisão. É uma reportagem, né? Da TV Bandeirantes. TV Bandeirantes, né? Narrando a invasão, a ocupação. Não, narrando a ação de uns capangas que estavam impedindo que as pessoas entrassem numa propriedade para fazer uma homenagem, que as crianças ali queriam entregar um buquê de flores, né? E uma cesta de frutas, uma coisa assim, né? Então, aí a Bandeirantes estava lá, fez a reportagem, nós iniciamos o vídeo, né? Mostrando também, assim, o papel, entendeu? Quer dizer, que tem essas crianças, entendeu? Quer dizer, num processo, né? Onde as famílias, entendeu? Quer dizer, lutam, né? Ou por conseguir um espaço, um pedaço de terra, entendeu? Para continuar sobrevivendo, né? Sabe por que isso? Porque, assim, por exemplo, tem uma leitura na sociedade sobre o Movimento Sem Terra que acha que manipula as crianças, entendeu? Que obriga as crianças a fazer militância política, parará. Então a ideia nossa foi mostrar aquele cenário e depois entrevistar os personagens que estavam lá, a menina que foi levar, que vão contar uma outra história e vão contar assim, que elas tiveram medo de fazer aquilo, né? Ou seja, colocar o medo, né? Colocar a dificuldade de enfrentar uma situação daquela, mas ao mesmo tempo, entendeu? Quer dizer, ela contava aquilo não de uma forma amarga, ela conta aquilo de uma forma prazerosa. Como um ator, um ator de um fenômeno. Exatamente. Como entendeu? Atuando naquilo, né? Participando. E particularmente, né, o que eu pude perceber nesse vídeo, Conversas de Criança, é que a realidade dessas crianças, tanto nas áreas de assentamentos e acampamentos do Movimento Sem Terra, essas crianças, entendeu? Elas se sentem protegidas. Né? Por exemplo, essas crianças, elas são crianças que têm responsabilidade com o trabalho. Então é um menino que vai cuidar dos pequenos animais, é um menino que vai olhar a irmã na casa, é um menino que vai, entendeu? Quer dizer, ele tem pequenas obrigações, pequenas tarefas, né? Mas essas tarefas, essas obrigações não impedem dele ir para a escola, não impedem dele ter um momento de brincar, né? Essas obrigações, elas não são fundamentais para a sobrevivência da família. O pai assegura, né, a sobrevivência. Então, o pai é um espelho para essas crianças, né? Então, ou seja, a gente procurou mostrar nesse vídeo que essa realidade, ela se diferencia das outras.
Inclusive, tem um depoimento de um menino que eu acho assim, impressionante, ele dizendo que ele não pode parar de trabalhar, que o pai é doente, a mãe é doente. Exatamente. Que isso daí a família depende dele. Isso daí já no vídeo não, Meninos da Roça. Meninos da Roça. Que é na Zona Canaveira, exatamente, né? Exatamente, porque o ganho do pai é insuficiente. Aí o menino passa a ser provedor e perde a proteção. Quer dizer, quando perde a proteção, ele perde a infância, né? Aí tem um menino que, ele nesse mesmo vídeo Meninos da Roça, ele tem um depoimento interessante, né? A Rosilene Alvim pergunta para ele, mas escuta, o que você acha do seu dia a dia? Ele começa a resposta assim, eu vou ser franco logo. Quer dizer, quando ele formula dessa forma, vou ser franco logo, um menino de 10, 12, 13 anos é um adulto. Claro. Virou um adulto, né? Agora, Ney, eu queria falar sobre esse filme seu. Você introduz, na verdade, eu acho que tem um roteiro mais construído e você introduz aí a questão do circo. Primeiro lá a gente estava filmando, né? Falei, pô, mas esses meninos não brincam, né? Vamos buscar um pouco o lazer desses meninos, né? Para não ficar aquela coisa assim, estafante, só trabalho, entendeu? Vamos pegar as coisas assim mais prazerosas, que eles gostam de fazer e tal. E aí fizemos um levantamento, aí surgiu a questão do circo, né? A gente resolveu colocar o palhaço, né? Não sei se você... a ideia nossa foi colocar o palhaço, num primeiro momento o palhaço muito contente, né? Comemorando, junto com a primeira cena, o dia da criança, onde a Prefeitura de Campos, né, aluga um trem para levar os meninos a fazer um passeio, né? Então o circo está colocado nesse contexto, então o palhaço está brincando com os animais, brinca com as crianças e tal, né? À medida que a gente vai mostrando a realidade, entendeu? Quer dizer, o palhaço ele vai ficando perplexo ao ver aquilo, né? E vai ficando triste, né? Porque o público dele está desaparecendo. O público do circo está desaparecendo, né? E então a ideia de fazer esse contraponto, né? Quer dizer, o palhaço, o símbolo da alegria, né? Quer dizer, com o palhaço, entendeu? Quer dizer, emburrado num canto, em silêncio, mostra um palhaço assim bastante reflexivo, né? No sentido dele constatar, entendeu? De que a razão dele ser palhaço, que é levar o lúdico, a brincadeira, entendeu? Para a criança, esse público está desaparecendo, né? Porque a criança está perdendo a sua infância, entendeu? De uma forma muito rápida, né? E o circo lúdico não é mais buscado pelas crianças, entendeu? Porque as famílias não têm mais tempo de levar, né? Bem, Roberto, eu acho que depois dessa grande conversa, você nos deixou assim, animadíssimos e curiosíssimos em conhecer os seus trabalhos. Nós hoje vamos então apresentar Meninos da Roça e Conversa de Crianças, os dois dos trabalhos que o Roberto tem desenvolvido. Eu desejo a todos uma boa projeção e muito obrigado, Roberto, pela sua participação nesse programa.